se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Podemos sentar. Louvado seja Deus. Hebreus, irmãos. Capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Ele vai falar dos... que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Pela fé, Noé, avisado das coisas que não se viam, temeu. E é interessante que quando a Bíblia diz assim a palavra temeu, não é porque ele teve medo de morrer. Esse temeu aqui de Noé, não é que ele temeu. Deus predisse a Noé, Deus avisou a Noé que viria um dilúvio e que viria a condenação do homem pelo dilúvio. Mas é interessante que ele diz assim, ora, Noé, crendo nas coisas que não se viam, crendo nas coisas que aos olhos humanos era impossível acontecer, ele temeu. Ele não temeu com medo de morrer. Esse temeu aqui não é o medo da morte, porque Noé sabia que ele ia morrer ou no dilúvio ou após o dilúvio. Noé sabia que ele ia morrer. Não era a circunstância, não era simplesmente o fato de ele saber que ia morrer que fazia ele temer. Porque temer a morte é algo natural. A morte vai vir sobre todos os homens. Não há quem se livre da morte. A morte, ela é algo natural. É o curso natural da vida. Mas Noé temeu, não foi o dilúvio. Noé temeu o juízo. Noé temeu porque ele sabia que foi-lhe mandado preparar uma arca. Agora eu lhe digo, quantos Noé tinha certeza que ia entrar na arca junto com ele? Quantos ele garantia que ia entrar na arca com ele? A Bíblia diz assim, ora, para a salvação da sua família, preparou, pela qual condenou o mundo. Ele preparou para a salvação da sua família. Mas quem era que garantia que Noé ia salvar os seus filhos? Quem era que garantia que Noé podia salvar a sua esposa e as suas noras? Aí você pode dizer assim, ora irmãos, ele sabia que ele ia salvar. Me diga aqui uma coisa, ele sabia que podia salvar seus 2 filhos, o qual Deus os matou? Me diga uma coisa, para que profeta e juiz melhor do que Samuel? Me diga, Samuel salvou seus filhos? O que a Bíblia diz dos filhos de Samuel? O que a Bíblia diz dos filhos de Ezequias? O qual Ezequias era um homem temente a Deus, um homem a qual foi um dos melhores reis de Israel. O que a Bíblia diz sobre os filhos de Ezequias? Para que filhos piores do que os filhos de Ezequias? Noé preparou a arca porque temeu que não pudesse salvar os seus. Ele preparou a arca porque ele sabia. Me diga, quantos Deus mandou entrar na arca junto com Noé? A arca foi feita para o homem. Deus disse assim, faz uma arca para salvar a comunidade que está contigo. Foi assim que Deus disse? Não, faça uma arca para salvar o quê? O que Deus mandou colocar? 2 casal de cada espécie? Do homem? Não, dos animais. Porque o mundo já estava condenado. Noé não tinha a certeza que os seus filhos, as suas noras e a sua esposa iam entrar na arca com ele. Ele não tinha a certeza. O trabalho de Noé não foi ganhar a comunidade, não foi ganhar a sua população ali, foi ganhar a sua família, foi ganhar os seus, foi ganhar aqueles que estavam próximo deles, estavam junto com ele. O trabalho de Noé, a labuta de Noé, o sofrimento de Noé, cerca de 120 anos, não é exatamente 120 anos, isso não é um termo exato,
mas foi muito tempo trabalhando para ganhar os que estavam junto com eles. E muitas das vezes, irmãos, é mais fácil perder os que estão junto da gente do que aqueles que estão distantes. Já ouviu aquela história que o smartphone, ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto? E hoje está desse jeito. É fácil nós darmos uma palavra a quem está distante. A quem está do outro lado da linha sabe Deus aonde. Mas aquele que está perto, que muitas das vezes carece mais do que aquele que está distante, está oculto aos nossos olhos. Parece escuso aos nossos olhos, porque muitas das vezes um sorriso no rosto parece existir um coração alegre por trás, mas muitas das vezes por trás de um sorriso existe um coração aquebrantado. Existe uma alma carente, não só de uma palavra, mas carente de Deus. E eu pergunto, aonde está eu e aonde está você nesta hora? A arca, ela já está preparada. A arca é Jesus Cristo. Eu e você suponhamos que estamos dentro dela. Enquanto estamos em Cristo, nós estamos dentro da arca. Nós estamos na arca. Nós estamos a salvo. Mas aqueles que estão próximos, será que eles também estão a salvo? Aquele que está na frente, aquele que está de trás, aquele que está do lado, será que ele também está salvo? Hoje sim ele tem a oportunidade dessa salvação. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nos falta fé. Perceba que o autor, ele vem antes com a palavra fé. E a fé, meu irmão, a fé não é naquilo que se vê, não é naquilo que se tem, é naquilo que não se vê, naquilo que não se tem, que aos nossos olhos muitas das vezes parece impossível. Ora, muitas das vezes é impossível ao homem, mas me diga, o que é impossível para Deus? Noé não preparou a arca para salvar homem nenhum, ele preparou a arca para salvar os seus. Ele preparou a arca para salvar os seus. E a labuta de Noé foi para conseguir convencer os seus. A revelação não veio para Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as 3 noras. A revelação ela veio para Noé. Agora ficou a cargo de Noé apregoar para os seus. E sabe por que Noé venceu? Porque Noé tinha fé. A diferença na vida daqueles que estavam com Noé foi porque Noé era um homem de fé. E aqui era o escritor aos Hebreus, ele destaca Noé como pregoeiro da justiça, porque ele sim teve fé naquele a qual estava com ele, naquele a qual estava acompanhando ele, naquele a qual estava ajudando ele. Não, irmãos, ele teve fé em Deus, que Deus podia convencê-los do que o que ele estava fazendo era verdade. Ora, será que foi fácil Noé construir algo que parecia ser impossível? Noé fazer uma arca, onde viria um dilúvio que acabaria com toda a humanidade? Me diga, quantas chacota Noé não levou? Quantas zombaria Noé não levou? Quantas vezes de doido ele não se passou? Quantas vezes de doido ele não foi tido? Porque ele estava fazendo algo que talvez fosse impossível aos homens. Talvez fosse impossível aos homens. Meu irmão, você quer um exemplo? Hoje é difícil de colocar o seu filho, a sua filha para orar. Sim ou não? Sim, meu irmão. Hoje é difícil de colocar nossos filhos para tirar um momento para Deus. Quanto mais convencê-los de algo que aos nossos olhos é impossível, algo que eles veem você fazer, algo que eles sabem que é certo, quanto mais convencê-los de algo que parece impossível. Aí você acha que foi fácil para Noé colocá-los na arca, convencer a sua família? Talvez os seus filhos fosse até mais fácil, mas as suas noras. Sabe por quê, irmão? Porque Noé tinha fé naquele que o chamou. E para nós, muitas das vezes, nós nos omitimos de fazer o mesmo chamado. Porque para nós, aquele que menos merece de Deus é aquele que menos nos favorece. Quanto menos nos favorece, quanto mais pior para a sociedade, aos nossos olhos, aos olhos do homem, é aquele que menos precisa de Deus. Por quê, irmão? Porque nos falta fé que Deus pode mudar, que Deus pode agir naquela vida, que Deus pode trazer, que Deus pode fazer algo diferente. Nos falta fé, irmãos. Nos falta fé. Sejamos sinceros para conosco. É difícil. E isso, irmãos, não é um quesito humano, isso é um quesito espiritual. E a espiritualidade é algo que muitas das vezes, por ser tão espiritual, por o homem tentar ser
tão espiritual, muitas das vezes as coisas mais simples fogem da vista, fogem dos olhos. Perder os seus, aqueles que estão próximos. Porque não é quesito de salvação, o salvo não é o quesito de salvação para os demais. Ninguém vai subir na aba de ninguém. Ninguém vai pegar uma carona com ninguém. Os pais não salvam os filhos não salvam os pais, os avós não salvam os netos não salvam os avós. Cada um luta por si mesmo. Certa vez eu ouvi alguém dizer que dessa terra ninguém leva nada. Mas uma vez eu ouvi alguém dizer que dessa terra ainda se leva. Dessa terra você pode levar, no mínimo, a sua família. Nessa terra, nós levamos no mínimo os que estão conosco. No mínimo, nós devemos levar os que estão conosco. Porque se nós não formos o maior exemplo para os que estão conosco, de quem podemos esperar que eles se espelhem? Se os nossos não tiverem a condição de se espelhar em nós mesmos, em quem nós podemos esperar que eles se espelhem? Se você não pode se espelhar aonde você está, aonde eu quero que você se espelhe? Pelo amor de Deus, não tem meio termo. Aqui Noé ganhou os seus, mas foi com luta. Foi com luta. Ele não preparou a arca para ganhar um de fora. Um de fora. Para começar, a arca foi feita para os animais. Foi feita para os animais, os puros e os impuros. E foi feita para quantos ele pudesse colocar dentro. E ele ganhou a sua família. Me diga, foi por esforço próprio? Foi por esforço próprio que ele ganhou a sua família? Foi não, irmãos. O autor está dizendo, foi pela fé. Foi pela fé. E aí, muitas das vezes, nós queremos convencer o homem pela força. Enquanto quem convence é o Espírito Santo. Aí nós não agimos em nada. Para convencer o homem, homem nenhum convence ninguém, irmãos. Homem nenhum convence ninguém do pecado, de pecado nenhum. Quem convence é o Espírito Santo. A missão da igreja é simplesmente, unicamente e exclusivamente pregar. Pregou, Deus se responsabiliza do resto. Nada é por força, nada é por pressão, nada é por violência, nada é por nada. Pregue. Aceitou, foi porque deixou o Espírito Santo entrar e o convenceu. Se não aceitou, é porque o Espírito Santo ainda não entrou. E por isso eu preciso perder a fé que um dia ele vai mudar, que um dia ela vai mudar, que um dia ele pode ou ela pode ser alguém diferente. Pense nisso. Isso é um quesito de fé, não é um quesito de força e nem muito menos de violência. E a igreja, o seu papel é esse, é ministrar, é pregar e convencer, irmãos. Deixe que Deus se responsabiliza. Aquele que está próximo de você, hoje ele pode estar precisando de uma palavra. Hoje ele pode estar com um sorriso de orelha a orelha. Mas o seu coração, só quem conhece é o Espírito Santo de Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Aplaudo o Senhor com as palmas. Glória a Jesus. Muito bem, é isso mesmo. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, e os que não creem serão condenados, né? E a culpa não é do que prega, a culpa é daquele que não crê, né? Bendito seja o nome.